Olá, galera. Estou eu de novo aqui. Olha, gente, eu tenho uma pessoa assim que é muito, mas muito próximo. É uma grande amizade, um carinho assim profundo que eu tenho por ele, né? Por ele, principalmente. Tem um filho maravilhoso, gente boa pra cacete. Mas vocês sabem quem eu tô falando? Vocês sabem quem que eu tô falando? Meu amigo Amaury! Fala, Fala grande você! Obrigado, Júlio. Ó, grande amigo mesmo, né? Assim, damos aí já uma amizade de longa data. Muito felizes de estar aqui participando aqui do podcast do Bola Toda, né? Tivemos aí juntos aí na sua campanha, né? E você realmente é um cara espetacular. Estou muito feliz de estar aqui hoje batendo esse papo contigo aqui, né? Falando um pouquinho, né, de mim, eu sou jornalista por formação, né, mas venho trabalhando aí com a educação há quase 20 anos, né, quando a gente se instalou aqui em Foz. Primeiro abrimos uma consultoria, que era a Consvita, junto com o Luciano, Ana Paula, o Rodrigo, e aí depois, na sequência, lá por volta do ano de 2007, a gente abriu primeiro um curso pré-vestibular, e depois, no ano seguinte, 2008, o Colégio Bertone, que começou uma história muito bonita aí na educação aqui na cidade, né? A gente tem muito orgulho aí da história nossa do Bertone aí hoje, e hoje é uma rede de colégios e de cursos pré-vestibulares que tem aí 13 unidades, inclusive fora do país, né? No Paraguai também, em Porto Alegre, Cascavel, Londrina, agora entramos, então Medianeira, né? Além das unidades todas aqui de Foz. Então, é uma coisa muito bonita, eu gostei muito desde o começo de trabalhar com educação aí, né? Quase há 18 anos aí, professor de redação, né? Até pela minha formação aí também, né? E essa área de educação é sempre muito, né? Eu trabalhei antes disso, né? Antes de ter a Consvita, trabalhei numa empresa de educação executiva, que era a HSM, lá em São Paulo, uma empresa de eventos corporativos de educação executiva. Então, a gente tinha cursos de e-learning, tínhamos palestras com palestrantes internacionais, tínhamos revista, site, tudo, mas só que aí era uma educação para adultos, né? É a andragogia, que se chama. E aí depois, agora mais recentemente, estou falando há 20 anos quase, né? Mas desde essa época aí, do final dos anos 2000, a gente começou com o colégio e aí começou a trabalhar a pedagogia, educação para jovens e para crianças. E é uma coisa maravilhosa que a gente se apaixona, A né? educação é uma coisa assim. E aí aprofunda, apaixona e aí E é engraçado isso, que às vezes você encontra aquele jovem que você deu aula para ele, daqui a pouquinho o cara tá chefe de família, te encontra, ô professor, olha aqui a minha empresa, o que eu montei. Você vê o cara tendo um sucesso, isso te enche de orgulho, né? Exatamente. É um prazer assim muito grande. No meu caso, tem até uma história muito bacana, que assim, na época da pandemia, né, assim, antes de ter vacina, inclusive, né, que eu acabei ficando lá no isolamento social, tudo, né, fizemos aí o lockdown e eu fiquei lá 8 meses em casa e tal. E aí quando começou a baixar a primeira onda da pandemia, né, que a gente começou a botar o nariz para fora e tal, ainda sem vacina, mas já começou a sair, parecia que ia acabar a pandemia, né? E aí eu contraí a doença, né, cara? Contraí a Covid, quase morri, mas olha que interessante, ali naquele momento, 2020, né? Quando eu fui para ter o meu primeiro atendimento, para ver o negócio da Covid, foi um ex-aluno meu que atendeu, Cara, né? Até que você conhece, que é o Antônio Gurgel. Me atendeu, fez o primeiro atendimento, né? E aí, quando naquele momento você vê que vale a pena, né? Assim, e quantos médicos hoje que atuam na cidade que são ex-alunos? Ex-aluno, né? São dezenas de médicos já atuantes aí, não só aqui na cidade, né? Seu filho é um exemplo, né? Que virou professor agora, né? Exatamente, professor da Unila, inclusive, né? Vou trazer ele aqui no podcast. Ele virá, com certeza, com prazer, né? Então, assim, educação é uma missão, é um trabalho, né? Assim, que você toca a vida das pessoas de uma maneira muito especial e, às vezes, para sempre, né? Quantas vezes a gente não lembra de um professor nosso, né? Você sendo professor também, né? Sabe que a gente toca e aí você encontra muitos anos aí ao ex-aluno e ele fala, poxa, professor, aquela aula,
aquele ano, aquele momento da minha vida, né, que eu aprendi, né, isso fez diferença, isso mudou a vida. E às vezes muda a vida da família toda, não é só do aluno, né? Do aluno, né? Às vezes a gente tem casos aí de ex-alunos aí que a família inteira acabou, né, pela formação do jovem e depois pela entrada dele no mercado de trabalho, uma família que às vezes os pais não tiveram condição de estudar, mas o menino sim, e aí depois ele muda a condição da família inteira, né? Então, Amaury, tem aqui a educação no mundo atual. É um tema assim, né, relevante, porque a educação ela mudou muito, né? Como a tecnologia está impactando o aprendizado e ensino nas escolas e nas universidades? Como que você vê isso? Olha, ela impacta de vários modos, né? Desde o uso assim cotidiano, ou a incorporação da tecnologia na vida das pessoas, no dia a dia, né? Assim, coisas que no passado a gente não tinha, né? Quando nós fizemos, por exemplo, o ensino básico, é muito tempo isso, mas do ponto de vista também assim de um país, não é tanto tempo assim, mas assim não tinha nada disso de internet, de conexão, né? O telefone, para você ter um telefone, uma linha telefônica em casa, é uma raridade. Você tinha que vender um carro para poder ter um telefone, não era isso? Tinha gente que vendia apartamento e tal, né? Então era um negócio assim. Então hoje em dia a pessoa tem um celular no bolso, ela tem uma janela para o mundo, ela consegue falar com pessoas em qualquer lugar do mundo instantaneamente. Ela consegue ter acesso a notícias aí em tempo real, que está acontecendo lá do outro lado do mundo, e isso aí acaba dando uma disponibilidade de informação, por um lado, que é uma coisa inédita na humanidade, por outro lado, você tem também uma massa de informação, muita coisa de má qualidade, que a pessoa precisa ter um senso crítico também para poder escolher o que é que vem ali que é informação de boa qualidade. Fazer a filtragem, né? Ou a informação que é importante para ela, porque às vezes também a informação pode até ser de boa qualidade, mas ela não serve para a pessoa. Então ela tem que saber separar o joio do trigo e tem que saber também ver o que é importante para ela. E a informação tem que ser por faixa etária, né? Porque você vai também atender adequada para cada faixa etária. E para isso ela precisa desenvolver coisas ainda que é o senso crítico, né? Ela saber o discernimento, ela ter a condição de falar, não, isso aqui não serve, isso aqui serve, isso aqui é bom, isso aqui não é bom, isso aqui está sendo manipulativo, né? Isso aqui tem um viés, né? Então ela tem que ter um senso crítico, isso é importante que a gente trabalhe na educação, por exemplo, né? E a gente às vezes vê que não é uma coisa que é toda escola e todo lugar que trabalha isso, né? Existe hoje uma condição muito mais de transmissão de ideologias, né, do que propriamente de ensinar o aluno a pensar, o estudante a pensar, a refletir, a pesar as coisas, a comparar, né, uma série de coisas que do processo de formação do senso crítico. Né? Então, assim, a tecnologia ela impacta diretamente dessa forma, mas ela pode também, e hoje com a entrada das inteligências artificiais aí, pesadas também. Nós vamos falar nisso daqui a pouquinho. Então, também é uma coisa que agora é uma nova onda. Né, que vai Tem um internauta afetar. que mandou uma pergunta aqui. Você sabe que eu pedi a algum pessoal assim que escrevesse, vou entrevistar o professor Amaury lá do Bertone. Então teve gente que mandou. Então, olá, professor. Júlio, eu sou o Pedro de Santa Terezinha, Paraná. Gosto muito das suas entrevistas. Já sou membro do canal. Obrigado, Pedro. Obrigado mesmo, sabe? Eu acho isso relevante. Continua dando like, curtindo, tá? Gostaria de saber qual o papel da educação no enfrentamento das desigualdades sociais e econômicas. Pergunta relevante. Muito relevante. E, assim, obrigado pela pergunta, né? É o Pedro. É o do Pedro. E assim, é um papel fundamental, porque hoje em dia a gente é capaz de entender que se a pessoa vive num meio que tem uma desigualdade muito grande, se ela não faz, né, a sociedade não está preocupada em diminuir essas desigualdades, o que acontece? Acaba prejudicando toda a sociedade. Porque mesmo que a pessoa tenha condições, né, de ter um local que ela possa ficar um pouco mais protegida e tal, um condomínio fechado, vamos dar um exemplo,
ela bota o pé para fora, ela tem ali problema de criminalidade, problemas, né, das pessoas ali sendo Até aquela afetadas. pessoa que ela vai contratar para ela precisa de uma qualificação maior, porque cada vez mais está se exigindo dos profissionais um alto nível de qualificação, não é isso? Exatamente. Então, o que significa isso? Significa que não adianta, hoje em dia, aí você tem, por exemplo, um lugar que é belíssimo, mas aí você tem uma poluição, as pessoas ali degradam o ambiente e tudo mais, aquilo vai bater no rico, no pobre, em todo mundo. Todo mundo. Né? O clima também, né? Você tem aí problemas aí climáticos e tem gente ainda que reluta e acha que não tem problema climático, está brincando, né? Porque a gente está vendo aí o que está acontecendo, né? Enchente, coisas que não tinha, né? Há tempos atrás, e são coisas que tem gente que fala, mas isso é de tempos em tempos acontece. Não, o homem está degradando, o homem está alterando todo o processo de clima do planeta e isso vai ter consequências, já está tendo consequências. Então, assim, a educação tem um papel fundamental de formar os cidadãos para que eles tenham uma noção de que nós vivemos, primeiro, num planeta que é todo mundo, é a casa de todo mundo, né? Então a gente precisa ter essa noção de ecologia, e é diferente do passado. No passado não se tinha essa... Não existe, o pessoal, né, usava a natureza como se fosse uma coisa inesgotável. E hoje a gente sabe que não é. E a conscientização disso vai acabar melhorando a vida de todo mundo e principalmente das futuras gerações. Então, a pessoa que ela tem essa visão, isso aí é formado como? É através da educação. Né? É na educação que a gente diminui as desigualdades, sejam elas sociais, sejam elas econômico-financeiras, sejam elas de acesso, né, à tecnologia, ao conhecimento, né, à inclusão digital aí que nós estamos falando. Né? Então, assim, tudo isso, a pessoa que vai trabalhar, né, que ela vai a partir de um determinado momento se inserir num mercado de trabalho aí, ela vai atuar também para melhorar a sociedade em que ela vive, a civilização em que ela vive e principalmente para as futuras gerações também. Né? Como as metodologias de ensino tradicionais podem ser adaptadas às demandas do século XXI? Na realidade, você já até falou, né, praticamente isso. Né? Mas vale a pena, talvez, a gente falar um pouquinho disso, porque eu não creio que deva haver uma adaptação. Eu creio que deva haver uma atualização, sabe? Uma transformação. É uma transformação, assim, gradual, porque a gente sabe que ainda tem muita coisa lá no século XIX. A gente, quando dava aula de história, era em cima de uma leitura de um livro. Hoje você já pode usar vídeo, você já pode usar um contexto mais aprofundado, né? Verdade. E assim, acrescentar outras dinâmicas em sala de aula também, como discussão, a própria inteligência artificial, né, que você pode, por exemplo, treinar uma inteligência artificial para simular a personalidade de um... Já que estamos falando de aula de história, né? Você treina ali, você pode programar uma inteligência artificial para assumir uma personalidade de uma figura histórica, por exemplo. E aí os alunos fazem uma entrevista com a figura histórica escolhida que você, né, determina ali, e eles vão interagir, por exemplo, com um grande general, com Napoleão, com Júlio César, ou com alguma personalidade... Dom Pedro I. O Barão de Rio Branco. Como é que é fazer uma entrevista com o Barão do Rio Branco, de repente? E aí ele vai falar... Já pensou você fazer uma entrevista com Nostradamus? Enfim. Perguntar, por que você previu que a sua torre gêmea... Ou com um cidadão comum mesmo. Eu falo assim, olha, no Império Romano, vamos fazer hoje aqui uma entrevista com um cidadão comum que viveu lá no século IV, por exemplo. Né? Aí o que você perguntaria? Aí você estimula os alunos a pensar, como é que era a vida, como é que era o trabalho, como é que então... O que eles comiam? O que preocupava, né? E tarará. E aí você dá uma aula de história. Banho? Eles tomavam banho? Como é que era o banho? Tudo aí, né? Então, assim, isso é a tecnologia se inserindo, né? E as metodologias sendo atualizadas não só pela tecnologia, mas pelo modo de vida que nós temos hoje, né? Porque a aula ela tem que ser interessante, a aula tem que ser cativante, a aula tem que ser diferenciada para que chame a atenção, porque se for aquela aula tradicional, né, assim, o aluno não aguenta mais hoje em dia.
O aluno ele tem que ter justamente esse impacto de gostar de procurar o conhecimento, de ter um envolvimento com o processo de aprendizagem ativo, né? Não é só aquela coisa do professor chegar e Acho que despejar, né? os jovens não são mais aquele jovem acomodado, como a gente ficava na cadeira, porque a gente tinha aquela disciplina, né? Você tinha que estar respeitando o professor. E não era nem critério. a acomodação, às vezes É. era repressão Era mesmo. repressão mesmo, Você né? tinha E que hoje ficar não, o ali jovem porque hoje é senão você mais era punido, atirado, né? mais livre. E a interação é muito Essa maior, forma, né? Então, assim, o professor muitas vezes não está preparado para essa situação nova. Então, ele precisa transformar a aula dele. Nesse sentido, poderíamos falar em adaptar aos novos tempos, né? Mas você envolve uma transformação. A aula tem que ser diferente, a metodologia tem que ser diferente, porque os jovens são diferentes. As crianças de hoje são diferentes do que eram, não é nem muito tempo, é 10 anos atrás, você já vê uma diferença muito grande. Né? O acesso universal à educação de qualidade é uma realidade ou ainda é um desafio em muitos países? É um desafio, né? Isso ainda não acontece, infelizmente, e as razões são variadas, né? Desde a evasão escolar, que muitas vezes o jovem precisa sair da escola para ajudar a família, né? exatamente na manutenção da família. Isso é uma coisa que cada vez está aumentando, né? Então, assim, tem um combate, há um programa até governamental para evitar isso, os incentivos e tal, mas é uma realidade ainda, né? Em alguns países isso aí é mais sério, outros países não. A gente, infelizmente, tem aqui legislação que diminui, impede isso aí, quer dizer, realmente, até determinada idade não tem que estar na escola, né? Se não está na escola, isso aí gera um problema ali, né? E você vai aos poucos aumentando essa disponibilidade, mas ainda falta vaga, né? Falta vaga na creche, falta vaga no ensino básico, falta vaga em universidade. Isso está longe, né? De um Brasil do que Brasil, é um país que dentro da faixa de renda de outros países está muito acima da média, concorda? Eu acho que nós somos o oitavo ou sétimo. Agora, isso sem falar do processo de qualidade, porque aí você também... Aí você vai entrar, né? Porque só ter também a escola... Não adianta, se for comparar com Finlândia... Você vai pegar uns países realmente que têm uma qualidade, Nórdico, e infelizmente a qualidade dos nossos rankings, a gente está ainda... Tem muito que melhorar ainda, né? Mas assim, são coisas que a gente vai trabalhando e aos poucos, né? E é interessante... Agora depende muito assim, qual é a importância real que aquele país dá para o processo de educação, né? Porque uma coisa é no discurso, né? Você vai fazer, eu vou chegar aqui e falar, a educação é muito importante, muda a vida das pessoas e pode mudar o futuro do país. Ninguém vai discordar disso, você concorda? Concordo. Ninguém vai discordar disso aí. Agora, isso é o que se vê na prática? Não é né? mesmo, O professor é valorizado, né? O gestor escolar é valorizado, as crianças realmente, quando estão na sala de aula, elas realmente estão aprendendo, né? Tudo isso é que você tem que ver também. E se a gente parar para pensar, né? Aí eu falo assim, eu vejo que é uma coisa, sabe, Mauri, que se a gente pensar na África, naqueles países lá com baixa qualidade de vida, né? Aí o cara não tem nem o que comer, cara. Como é que você vai falar de educação se ele não tem nem o básico do básico? Exatamente, a necessidade, aí a pirâmide das necessidades lá do Maslow, por exemplo, né? Ou seja, se você não calçou ali que é saúde, saneamento básico, né? Que é comida, coisa mínima para que a criança possa passar da fase de mortalidade infantil, né? Como é que você vai falar de educação? Então, às vezes, e aí entram aí as metas do milênio, né? Assim, o programa da ONU aí para 2030. Então, são formas dos países pensarem em ações, um pouco naquela... Exatamente, para cobrir tudo. E na meta e de educação tem meta também. Empurrando para a educação universal, mas ainda, como você falou, é muito
precário, né? Então, assim, África, então, a gente acha que aquela coisa aqui tá ruim. Tem lugar que tá pior, né? Tem noção, né? É. A pergunta do internato. Olá, professor Júlio. Eu não conheço pessoalmente, mas como você vier em Salvador, teria um imenso prazer em te conhecer. Obrigado. Se eu for a Salvador, eu vou fazer questão de conhecer. Sou a Margarete, do subúrbio de Ferroviário, região da periferia de Salvador, Bahia. Uma apaixonada pela educação, é professora. Parabéns para a Margarete. Do município. Então. Dou aula para as crianças do 5º ano. O acesso universal à educação de qualidade é uma realidade ainda muito distante na minha escola. Não disponho de recurso tecnológico e não tenho internet. Como faço para ajudar essas crianças? A Margarete tem um problema difícil aí, né? Que passa aí pela conscientização aí também dos órgãos e das instâncias que podem ajudá-la. Mas, de qualquer maneira, Margarete, eu queria falar uma palavra para você no sentido de que o professor, a gente sabe, né? Ele é a conscientização que o professor, a vontade que o professor tem de ajudar os estudantes, isso aí supera dificuldades. Às vezes a gente vê situações no mundo inteiro assim, né? Uma época eu acompanhei um caso muito interessante no menino, isso aí lá na Ásia, né? Que o menino ele não tinha condição nenhuma, a família morava num casebre lá e tal, e não tinha nem iluminação, assim, cortaram a iluminação, ele estava numa situação que a mãe não tinha colocação, né, e tal, estava em dificuldade, mas mesmo assim conseguiam que ele fosse à escola, e até ia para a escola mais para se alimentar do que para estudar, né, aquelas coisas assim, né. Porém, o menino ia lá, se alimentava, né, assim, que era o básico, como a gente estava falando aqui, e aí quando ele ia para casa, ele queria fazer a lição de casa, mas à noite não tinha luz na casa dele. Então ele ia olha que coisa, né, assim, como corta o coração, ele saía da casa dele, era pegado numa lanchonete de fast food, acho que tipo McDonald's, acho que era o McDonald's, e aí ele ficava no estacionamento do McDonald's, porque ficava a luz interna e o letreiro aceso a noite inteira, e ele então tinha ali aquela luz, então ele pegava um banquinho de madeira, levava lá, sentava no chão e ficava fazendo a lição de casa no banquinho de madeira, aproveitando a luz do McDonald's. Passou uma moça lá, viu aquilo, né, e tirou uma fotografia e jogou nas redes sociais dela aquilo ali, né? Ela conversou com o menino explicou que ele estava fazendo lição porque na casa dele, que era ali próximo, não tinha luz, e ele queria muito estudar, e ela contou aquilo e publicou aquela foto ganhou uma relevância, então aquilo ali correu o mundo inteiro, aquela história, né? Porque as pessoas se emocionaram com aquilo ali. Comoveram, né? O próprio McDonald's viu aquilo ali, então a Fundação McDonald's foi lá, entrou em contato, arrumou o emprego para a mãe, que estava sem emprego. Para o menino deu uma bolsa de estudos, ele estudou, e aí depois de um tempo mostrou até a formatura do menino, então ele teve condições de conseguir deu bolsa, ajuda financeira e tudo mais, e aquilo ali, porque foi num restaurante deu sorte de ser, e do próprio McDonald's se sensibilizar com aquilo ali, né? Mas veja, é uma história da educação superando dificuldades. Também foi a persistência dele. Né? Exatamente. Nesse caso foi do estudante. A gente está dando contando essa história em cima da pergunta da Margarete, mas para mostrar que quando existe assim a determinação, né, e no caso o professor ele é campeão de determinação. É o caso da Margarete, por ela fazer essa pergunta, você vê que ela é uma pessoa preocupada. Ela é preocupada com aquelas crianças que estão então, na periferia, né? Eu tenho certeza que ela vai atrás e sabe e vai pedir e vai. Então assim a dica que eu dou, Margarete, é o seguinte: faça barulho, né? Converse, grite, peça ajuda, né? Fala assim, ó. Então, assim, você tem hoje em dia, nós temos muito poder
Até porque antigamente, para você ser visto, tinha que ser na mídia, rádio, televisão, jornal, né? Você teria que correr atrás disso aqui. Mas hoje em dia a gente tem a mídia na mão, né? O Assim, celular, então, né? aproveite isso aí. A gente sabe de muitas ações populares aí, onde as pessoas aproveitam as redes sociais e fazem essas condições que não são conhecidas passarem a ser conhecidas. Por isso que eu contei essa história. E aí, quando passa a ser conhecido, você recebe ajuda. Então, a minha dica é bote a boca no trombone. O internauta. Olá, professor Júlio. Sou Adalberto da Vila C. Nova. Sou professor também. Pô, que legal. Valeu, obrigado aí, professores. Vocês estarem fazendo pergunta, aproveitar o nível de conhecimento do professor Amaury. É muito relevante. Como a pandemia influenciou a percepção sobre o ensino remoto e híbrido? Excelente pergunta. Eu acho que foi uma verdadeira bomba atômica na educação, né? De uma hora para outra, aquilo que vinha num ritmo lento, né? Já existia, né? O ensino assim remoto, né? Mas vinha num ritmo assim, com aquele ritmo de que as pessoas ainda tinham uma certa resistência e tudo. Mas a pandemia obrigou, né, as escolas e muitas instituições a utilizarem da noite para o dia. Todo mundo tinha que dar aula remotamente, né? Às vezes era a única condição. A gente teve por exemplo, né, agora há pouco tempo aí com as enchentes do Rio Grande do Sul, nós tínhamos uma unidade em Porto Alegre e tivemos que usar fora da pandemia, mas aí a gente já estava escolado, né? Todo mundo já tinha aprendido, os professores. Já tinha know-how, né? Exatamente. Então, por exemplo, alguns alunos que ficaram, não tinham condições, às vezes, de se movimentar ali próximo, né, da capital ali, vinham de outros lugares que estavam enfrentando dificuldades, acabaram tendo que se preparar, né, para o Enem pela internet, né, para aula online. Fora que teve muitos professores, né, que, meu Adalberto, tiveram que reaprender, porque eles estavam distantes da tecnologia. Isso foi um mega desafio. O professor ele passa por esses desafios, isso né? Mesmo, assustador mesmo. E assim, para os professores foi muito difícil, às vezes em alguns casos até traumático, e você controlar uma classe, às vezes de jovens ali, é difícil presencialmente. Imagina a distância. Cada um num lugar, né? E aí, como é que eles ficavam mais dispersos, né? Exato. Então, assim, porque ali tem toda a condição de dispersão e você, às vezes, não está observando. Então, e a própria didática também para ensinar é diferente, né? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas, assim, por outro lado, tem outras coisas que o ensino à distância também consegue te prover, né? Então, tem gente que, por exemplo, tem dificuldade de se locomover, que não poderia estar presencialmente, ou porque está em outra cidade, em outro lugar, e através da tecnologia é capaz de assistir a um curso determinado, né? Então, tem as duas coisas, tem o que cria de dificuldade e o que cria de oportunidade. Então, tem que pesar essas coisas, tem que ver qual que é a melhor condição para que isso seja aplicado e ir em frente, porque de fato é uma grande ferramenta, né? O ensino hoje a gente sabe que é uma realidade. E o impacto, o Adalberto, foi tanto para a iniciativa privada como para a iniciativa pública. Exato. Outra coisa que tem impacto, né? A gente sabe que as aulas presenciais, a interação presencial, ela tem outras coisas, por exemplo, a socialização, né, dos estudantes. E o custo, né? Então, assim, depende... Imagina o custo que teve das escolas privadas, porque muitos pais não tiveram condições de pagar as suas mensalidades. Então, imagina o transtorno, né? A política de se adotar, de como poder permanecer o aluno sem estar recebendo recursos para manter a instituição. É um negócio foi impactante. Foi impactante, difícil. A pandemia foi difícil para todo mundo. Porém, assim, muitos especialistas consideram que ela encurtou pelo menos em 5 anos, o que levaria, vamos dizer, 5 anos para desenvolver o ensino à distância, né, ao nível que está hoje, e em 1 ano praticamente acabou aqueles 5 anos compactando em 1 ano. Ela também fez uma coisa interessante que você está falando agora.
ela também avançou na área da saúde. Mesma coisa. Porque a vacina levava 5 anos. Os caras conseguiram desenvolver vacina de RNA, que antigamente era o vírus ativo, né? Inativo, quer dizer, os caras fizeram com RNA, DNA, quer dizer, os caras começaram a avançar com a tecnologia. Em 1 ano o cara conseguiu desenvolver uma vacina que nem levava 5 anos, 10 anos, cara. É verdade, tem muita polêmica, fala que não cumpriram todas as etapas, mas isso é uma outra coisa. De fato, é realmente o que você... Tem um ditado que diz, né? A necessidade é a mãe da invenção, né? Então, assim, quando precisa do negócio, e no caso, né, de educação, a gente... Antes da pandemia era uma coisa e depois da pandemia foi outra. Realmente houve essa transformação, nunca mais vai ser a mesma coisa. E hoje aula online é uma coisa absolutamente normal, né? Não só aula, reunião de maneira geral, né? Hoje em dia tem a dúvida, né? A pessoa fala, vamos fazer reunião tal dia, tal horário. Aí você fala, aí você fica, mas peraí, é online ou é presencial, né? Eu já fui, por exemplo, me falaram isso, eu fui numa reunião presencial, quando cheguei lá não tinha. Eu tinha esquecido de dizer que era online, mas todo mundo assumiu que era online e só eu fui lá presencialmente, entendeu? Essa é a geração analógica, vamos dizer. Eu vou participar agora de uma reunião sobre a parte ambiental, né? Lá em Curitiba. E como eu estou aqui em Foz, eu vou fazer online. Quer dizer... Você não existia isso. Você vai poder participar de uma reunião onde o teu voto tem valor, tem peso também. Você pode expor seu conteúdo. Quer dizer, o avanço é impressionante mesmo. Às vezes, gente de todo lugar do mundo, né? Olá, professor. É outro internauta. Sou Vera, de Porto Meira. Gosto muito da abordagem desse canal. Qual a importância da inclusão e diversidade nos ambientes educacionais? Uma pergunta muito boa pergunta, obrigado. E assim, eu acho que a importância é muito grande. Ela é uma importância no sentido de que com a diversidade a gente aprende, né? A gente não aprende com o igual, a gente aprende, por exemplo, né, em termos mundiais, em termos culturais. Quanto mais diversidade, quanto mais países você conhece, mais culturas diferentes você conhece, pessoas pensando de forma diferente, porque isso é diversidade também, é melhor, né? Porque se você fica num ambiente que é todo mundo pensando igual, todo mundo com os mesmos costumes, com a mesma mentalidade, você vai aprender o quê? Né? Você vai reproduzir, na verdade. Então eu tenho que tenho que ter contato com pessoas que pensam de forma diferente, com pessoas que são diferentes, com pessoas que tem um histórico, né, diferente, um histórico de vida às vezes, né, e essa diversidade ela é instrutiva, essa diversidade faz com que as pessoas cresçam, essa diversidade faz com que essas pessoas, elas, através do contraste, aprendam, né, o que de outra maneira elas não aprenderiam, né? Então, a pessoa que ela vai fazer uma viagem, por exemplo, uma viagem pode ser um conteúdo altamente educacional, instrutivo, né? Porque a pessoa sempre comeu aquela mesma comida, sempre os ambientes onde ela frequentou sempre eram do mesmo jeito, né? A cabeça, né? O pensamento sempre foi daquela maneira. Quando ela vai para um outro país, que tudo isso é diferente, ela tem aquele impacto, aquele contraste, e ela fala, olha só, isso aí não é uma realidade absoluta. O que para mim ali era dado como certo, aqui as pessoas não aceitam, ou pensam de forma diferente, e aí ela aprende, ela ganha flexibilidade mental, ela amplia, né, a forma dela de pensar, melhora aquele senso crítico que a gente estava falando antes, né? Então, diversidade é parte fundamental. E você promover essa inclusão, né, trazer as pessoas para interagirem e tudo mais. Conhecer outras culturas, né? Ela começa a pensar diferente, porque ela vai, por exemplo, no Nordeste, então tem uma outra realidade. Aí você vai no Sul, é outra realidade. Então, essas realidades... Isso do ponto de vista geográfico, né? Mas assim, você tendo contato com pessoas, né? Mesmo que seja através da tecnologia, favorece esse intercâmbio. Agora, uma coisa é também o seguinte, você tem essa linha de raciocínio e tem pessoas que acham que não, que acham que tem que ficar tudo ali, ó, a ideologia é essa,
Você expor o jovem ou a pessoa, né, a outro tipo de realidade pode fazer com que ela questione e tal, então é melhor que não expor, né? Tem família que tem uma certa resistência. Mas eu acho errado, porque assim, significa que está fraco ali ainda, né? Se eu tenho medo que o outro, que uma ideia de me expor a uma ideia diferente, é porque a convicção tá baixa, né? Então, é melhor que eu tenha acesso e falar, não, essa ideia aqui é melhor, mais bem fundamentada que a outra. E aí, quando ele vai para o mercado de trabalho, ele vai lá, ele vai encontrar essas dificuldades e ele não vai saber lidar com elas. Não vai saber lidar. Não teve amadurecimento. É. De que forma as habilidades socioemocionais envolvem as emoções e os relacionamentos sociais estão sendo incorporados no currículo escolar? Isso hoje em dia é uma preocupação muito grande, né, de todas as instituições aí escolares, e não só, né, porque também antes de ser das instituições escolares, ela era das empresas, né? As empresas já sentiam necessidade de desenvolver ou de captar indivíduos já com essas habilidades desenvolvidas, porque o que acontecia? Começava a ter muito problema nas empresas. A empresa ela tinha um mecanismo de seleção e captação de talentos que às vezes previam a capacitação técnica só, então você contratava pessoas muito boas do que elas iam fazer, né, das habilidades ou das competências que elas iriam fazer. Só que chegava no ambiente de trabalho e causava um problemão, entendeu? Porque ele não sabia lidar com as emoções. Não sabia lidar com as emoções, causava problema ali, entendeu? Dava um problemão dentro do ambiente de trabalho, depois acabava às vezes até sendo mandado embora, ou então provocando que outros fossem mandados embora. E aí dava uma frustração muito grande, as empresas perdiam muito dinheiro e era uma coisa cada vez mais comum. Então, isso aí passou a ser também trabalhado nas escolas, nas faculdades, depois na escola, que era o fator humano nas organizações, o desenvolvimento das competências socioemocionais, porque é uma coisa que hoje já a captação e a seleção já consegue melhorar essa... Mas uma coisa que eu admiro em você, sabia? Sem querer interrompendo, uma coisa que eu admiro em você é essa tua habilidade. Você tem uma habilidade de lidar com as pessoas, de aproximar as pessoas, obrigado, de trazer obrigado. as pessoas. Às vezes a pessoa está com... Assim, não é bem por aí, você calma, você consegue acalmar a pessoa. E isso é porque eu valorizo muito. A minha trajetória assim, sempre foi de valorizar isso, felizmente, né, eu sempre convivi em grupos que valorizavam isso, e a gente vê que muitos grupos e muitas pessoas não são assim, e acabam tendo dificuldades, né? Então, assim, eu valorizo, eu desenvolvi isso, foi um aprendizado de vida também, né? Acho que é uma coisa natural sua, não, cara? Mas assim, eu desenvolvi também. E a educação desenvolveu muito para mim também. Eu sou muito grato à educação, porque isso também me ajudou bastante, porque esse processo de você ensinar, de você estar ali em contato com pessoas em formação, para você fazer bem isso, necessariamente você tem que ter esse envolvimento. A gente sabe, professor ali é um processo de amor. Mas é uma coisa natural sua, cara. Eu já vi e realmente você tem essa habilidade, cara. Eu admiro assim, mesmo. Eu falei assim, poxa, eu vou aprender muita coisa com ele. Mas veja, além de praticar isso, que eu acho que é o principal, a gente estudou isso, a gente fala muito sobre isso, estudava. Lá na época que eu falei que eu trabalhava na HSM, eu tive o privilégio como jornalista, né, de receber lá o Daniel Goleman, que é o cara que lançou o livro sobre inteligência artificial, a inteligência emocional, né, o primeiro grande best-seller mundial de inteligência emocional foi o Daniel Goleman. Eu conversei com ele quando ele veio ao Brasil, né, o Howard Gardner, que é o propositor das múltiplas inteligências. Sim. Então eu fui exposto também e pude interagir com grandes pesquisadores dessa área, e isso me ajudou muito também, né? Entrevistar essas pessoas aí é uma riqueza. Então hoje, minimamente, eu retribuo, né, botando isso em prática algumas vezes. Outra coisa que é muito importante também, que a gente pode vir conversar outro dia, que é a comunicação não violenta,
também, que é uma coisa muito legal, né? Que é você envolve você ter uma empatia pelo outro, mergulhar na necessidade do outro, assim como também ter abertura para que o outro possa interagir com o seu universo pessoal e aí a gente construir junto com o outro relações diferenciadas. Então, tudo isso aí é um valor para mim. Vou aproveitar que você falou nisso, vou sair do hall aqui, do roteiro e vou falar uma vez. Você está lembrado? Porque a gente é daquela época que eu cheguei à época que não tinha televisão, era o rádio. A gente assistia novela no rádio. Depois, você está lembrado que houve um jornalista que ele narra um evento de extraterrestre nos Estados Unidos e que dá um impacto? Foi a maior fake news. É famosa essa história. É a história do Orson Welles, né, na década de 1930, lá nos Estados Unidos. Ele tinha um programa na rádio, né, e ele quis fazer era um teatro radiofônico. Né? Ele pegou o livro do H.G. Wells, que se chama A Guerra dos Mundos. Guerra dos Mundos, isso mesmo. E ele roteirizou ele pegou a história, né, que é uma história de uma invasão da Terra pelos marcianos. Aproveitando teu viu como é que eu tô fugindo. Você não esperava essa não, né? Não esperava, mas eu gosto muito disso aí, porque além de ser parte da história das comunicações, né? Porque, e aí o que o cara fez? Só para quem não conhece a história, ele começou a contar aquela história no rádio como se fosse verdadeira, que a Terra estava sofrendo uma invasão dos marcianos. Só um instantinho, Jonas, você consegue digitar aí no Google para ver se aparece aí? A Guerra dos Mundos, reportagem do jornal. O Jonas é jornalista também, ele não conhece essas coisas. Essa história, então, é muito famosa. E aí o que aconteceu? As pessoas começaram a ouvir aquilo, porque não foi dito que aquilo ali era um teatro, né? O cara entrou falando aquilo como se fosse um boletim... Foi um tumulto geral. Um boletim de reportagem. E as pessoas começaram a ouvir aquilo, começou a ter um pânico geral e teve gente até que se matou por isso. Foi um negócio muito sério. Né? Depois ele levou lá uma reprimenda e tal, mas assim, foi um fenômeno que era o rádio, na época era uma mídia que estava começando, né? Então tinha muita credibilidade. E aí vai naquela que você falou, o cuidado com que você vai comunicar, né? A informação que você vai passar. Você tem que ter responsabilidade. E dentro da educação você tem que ter esse cuidado. Mesma coisa. Você tem que saber qual é o tipo de informação para cada faixa etária. Mesma coisa. Perfeito isso que você está falando. E infelizmente hoje não existe mais tanto cuidado com a responsabilidade pela informação quanto anteriormente. Eu, quando fiz minha faculdade de jornalismo, a gente aprende, né, a famosa checagem de fontes, né, para você publicar uma... Aí, ó. A Guerra dos Mundos, olha lá. Guerra dos Mundos. O Orson Welles lá, jovem ainda, né? Depois ele iria fazer um outro... O filme dele, né, o Cidadão Kane, foi um marco no cinema também. Então ele é um nome importante na história da rádio, né, do veículo rádio, e do rádio, né? E é um nome importante no cinema também, porque ele fez um filme que revolucionou a técnica cinematográfica, né? Algumas coisas que ele utilizou na linguagem cinematográfica do Cidadão Kane revolucionaram o cinema também. O cuidado que a gente tem, e acho que a escola principalmente, porque as fake news, ela causa muito danos, né? Sim. Então você tem que ter um cuidado danado. E aí, quando você utiliza a inteligência artificial, você também tem que ter esse cuidado, porque até a inteligência artificial ela pode causar dano, né? Se você não souber usar ela correto, né? Na verdade, exatamente. A inteligência artificial, como qualquer ferramenta, qualquer instrumento que você use, ele pode ser bem utilizado ou pode ser mal utilizado. Né? Uma faca é assim, não é? Uma faca é um instrumento, você pode usar aquilo ali em seu benefício, para alimentação, para culinária, ou pode usar aquilo ali para machucar alguém, ou para se machucar, né? A pessoa, se não sabe manusear, agora se corta. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, que eu tenho certeza que você vai impactar em termos do nível de conhecimento que você possui. Como as escolas e as universidades podem preparar os estudantes
para as profissões que ainda não existem e que vai ter um monte de profissões com essa, devido à inteligência artificial, isso aí vai mudar muita coisa, né? Uma delas passa, eu acho que a resposta para isso aí, claro que essa aí é a pergunta de $1 milhão, né? Mas assim, como que a gente faz assim, isso na prática, né? Primeiro é investindo justamente no desenvolvimento das habilidades socioemocionais aí, né? Que ela é importante até para você interagir com a máquina. Olha que interessante, foi feita uma pesquisa que mostrou que a pessoa que sabe lidar, né, que tem melhor habilidade socioemocional de comunicação, quando ela se comunica com a inteligência artificial e utilizando isso que ela sabe, ou, em outras palavras, se comunicando com a inteligência artificial da mesma maneira como se comunica bem com as pessoas, os resultados que ela obtém da inteligência artificial são melhores do que se ela se... Então, ou seja, boa educação, né, que a gente falava lá, que a vovó, né, o tempo da vovó, a boa educação e tudo mais, ela não funciona só para você se dar bem nas relações humanas, funciona até para a máquina. Para você. A máquina, quando você é bem educado na interação com a máquina, ela te devolve um conteúdo melhor. Olha que loucura isso. Que loucura isso, né? Por quê? E aí tem lá o resultado da pesquisa, né? Porque a máquina entende que esse cuidado que você está tendo demonstra que aquilo que você está pedindo é importante para você. Do contrário, você pediria de qualquer jeito, entendeu? Então é mais ou menos uma coisa que você ser grosso quando você, em vez de você pedir alguma coisa com educação para alguém, você mandar a pessoa fazer alguma coisa. A boa vontade da pessoa que vai realizar a tarefa muda num caso ou no outro? Não. Mas vai mudar, né? Claro, se você muda, se você é grosseiro com a pessoa, você vai ter um resultado. Se você é bem educado com uma pessoa, você vai ter um resultado totalmente diferente. Com a máquina é a mesma coisa. Então, por aí, você já vai vendo que a resposta para essa pergunta é as habilidades socioemocionais, você preparar o aluno, o estudante, para desempenhar bem em grupos, na sociedade, como cidadão, uma condição onde ele interaja melhor, que ele se comunique melhor, que ele seja mais feliz nas interações, que ele privilegie a empatia. Isso aí vai prepará-lo melhor para essas profissões que não existem, sejam elas com a máquina ou não. Aí depois, claro, você tem que ter também a educação tecnológica, porque está mudando muito rapidamente. Então, os alunos, aí tem que haver aquela inclusão digital que a gente estava falando antes. Você vê que, por exemplo, agora que a Microsoft fez o chip quântico, a China também, quer dizer, vai mudar toda a computação, tudo, porque a velocidade da informação Isso precisa estar. E aí, assim, na China já existe aula de inteligência artificial para os alunos, né, de trabalhar com inteligência artificial, já está no currículo e tudo mais. Aqui ainda vai demorar isso aí, e ainda vai... Não deveria demorar, deveria ser ágil isso aí, né? E provavelmente as pessoas vão aprender mais por conta própria do que... Porque aqui é muito lenta a transformação das coisas e não vai... já não acompanha mais a mudança tecnológica que está acontecendo. Isso é em função do ensino público que dificulta a iniciativa privada dar o salto quântico? Não é. É uma coisa sistêmica, sabe, Júlio? Porque, assim, é tudo, assim, você tem dificuldades para você fazer uma mudança de currículo. Eu pensei que a mudança curricular é imposta pelo governo, né? O governo que coloca para você... Isso, mas mesmo assim... E aí tem essa dificuldade. As próprias escolas, mesmo aquelas que vão fazer isso por conta própria, a velocidade da mudança está tão grande que você está fazendo um negócio aqui, a gente está correndo atrás do prejuízo, na verdade. Né? Então, assim, envolve a própria pessoa também, a própria família, tem que ser uma coisa coordenada, mas todo mundo correndo atrás do prejuízo. Uns mais, né, mais atrasados, inclusive, né, quando a coisa é governamental, quando a coisa envolve leis, por exemplo, aí fica lá para trás. O pessoal está fazendo mudança que deveria ter sido feita há 20, 30 anos atrás e está fazendo agora. Né? Imagina isso, que cada semana praticamente tem novidade tecnológica aí, né, nessa área de inteligência artificial. O uso excessivo do celular na escola pode prejudicar o aprendizado
a interação social e a saúde mental dos estudantes? Sem tudo isso, concordo 100%. E outra coisa, que bom que agora teve lei, né? Foi sancionada a lei aí que retira o celular, né, das escolas, aí pelo menos no nível, né, mais básico acho que até os 16, se eu não me engano, né? E aí a gente tem, então, a possibilidade deles socializarem melhor, deles terem uma atenção um pouco melhor nas aulas, aprendam mais. Isso aí já está tendo boa... E outra coisa, foi rapidamente instituído com base no que estava sendo já descoberto nos outros países mais avançados. Então lá viu que não estava funcionando bem, já mudaram. E aqui mudou logo também. Então, assim, embora seja... A gente sabe que não funciona 100% em todo lugar, mas isso, onde está funcionando, está tendo bons resultados. E aí as famílias gostam, os próprios alunos percebem que fica melhor. Eu assisti uma entrevista dos alunos, falaram assim, eu ficava o tempo no celular, agora estou brincando mais. Você está entendendo? É isso aí. Exatamente, então muito positivo isso aí. Eu estou jogando mais bola que no meu gato. Habilidades manuais melhora, prática esportiva, agora, tem uma socialização, coisa, né? Um monte de coisa melhora. O celular ele pode ser usado como ferramenta dentro de uma escola. Aí... É o que eu estava falando aqui. A ferramenta ela em si, ela assim, não é ruim ou boa por natureza. Tudo depende de como ela vai ser utilizada. Entendeu? O celular na mão de uma pessoa pode salvar uma vida. O celular na mão da outra pessoa pode matar a pessoa. Entendeu? Então, assim, tudo é possível. Por isso é que você tem que investir na capacidade crítica da pessoa, ela saber quando ela tem que usar, quando ela não tem que usar, discernimento, capacidade crítica, inteligência racional também, né? Porque tudo isso aí vai acabar, no fundo, agora, na tendo sua opinião, um a inteligência artificial, ela cada vez mais ela vai impactar na educação? Sem dúvida, já está impactando. Já está impactando, assim. E assim, está mudando tão rápido assim que o pessoal está... Sabe aquele negócio, o primeiro susto, a pessoa nem sabe fazer o que é direito, mas já está lá na frente, então está sendo mais ou menos que nem o negócio da aula que a gente estava discutindo aqui, da aula à distância. A aula à distância, é isso aí mesmo. A pessoa está no susto, levou aquele susto, o professor está tendo sabe que ainda aprender porque tem tá. Várias inteligências, tem inteligência para criar vídeo, inteligência para criar foto, imagem, é uma loucura. Eu fiz um curso agora de inteligência artificial para professor, que eu fiquei impactado. Exato, não tem como, porque assim, isso que o professor precisa compreender bem, vai facilitar a vida, aquilo ali facilita a vida dele horrores. Horrores. Então, quando ele descobrir, se o professor ainda não descobriu, porque muitos já descobriram, né? Mas assim, e não da maneira ruim, da maneira boa, porque você também pode pegar aquilo ali, se você for trabalhar com aquilo por preguiça, não vai dar certo. Né? Você tem que trabalhar com aquilo com inteligência. Mas trabalhando com inteligência vai te facilitar muitas tarefas que são braçais. Você entendeu? falou uma coisa sobre a questão do emocional, né? Sim. Então, a maneira de você lidar com a máquina, a forma como você vai criar os prompts, porque é os prompts que vão fazer a criação da imagem, do texto, de a forma como você vai fazer. E aí, às vezes, você tem que fazer, eu gostei, ficou bom, mas não dá para você dar uma melhorada. Você tem que ser educado com a máquina. É isso que eu estava falando. E aí, vê se você gosta disso. E você não está fazendo aquilo pela máquina, você está fazendo aquilo por você. Exatamente. Eu me sinto... quando eu interajo, né, assim, com prompts e tal, não sei o quê, eu agradeço, né? Isso aí eu agradeceria que alguém que está me prestando algum serviço útil, eu agradeceria. Por que vai ser diferente ali? Eu vou mudar a minha maneira de ser só porque eu estou interagindo com uma máquina? Eu assisti uma aula com um professor de Harvard, e ele brasileiro, e ele estava falando, o cara é jornalista e ele é especialista em fake news, as coisas todinhas, né? E somente inteligência artificial. Aí ele falou assim, você tem que ser educado com a máquina. Isso, é o que eu estou falando também. Mas eu sou. E ele ensinando as técnicas, né? Então é isso aí. Mauri, olha, o papo foi muito gostoso. Como é que passa rápido, né? Passa mesmo. Passa rápido e a gente não tem noção disso. Mas é um prazer imenso estar aí com você.
Tem uma coisa assim que é curiosidade minha. Sim. Você foi a primeira pessoa a escrever um livro sobre EM, isso? Aí não, eu não escrevi ainda, tá em processo de escrita. Eu fiz as entrevistas com o professor Valdo, né? Fiz uma viagem para a Finlândia também. Que legal, cara. Para entender bem essa questão do amparador. E aí, depois disso, eu ainda conversei com muitas pessoas, assim. Eu mesmo tive, né? A sua experiência. Tive a minha experiência, né? De contato, assim, de vivência, né? Que a gente sabe que tinha um curso, né? Que havia essa manifestação. Mas eu estou ainda reunindo tudo isso aí e estou trabalhando. Em breve vai sair. Quem me deu assim, foi o Paulo André, sabe? Ele falou assim: o Amaury está escrevendo um livro. Pô, interessante, esse livro é interessante. Inclusive, assim, esses dias tem uma entrevista da professora Malo sobre ele, acho que foi ao ar ontem ou hoje. Dá uma olhada lá. Foi ontem. No grupo no canal da Comunicom. O Paulo André passou para mim, eu vou até assistir. Isso. E eu até compartilhei já. Outra coisa assim que eu pesquiso muito, né, que a gente pode qualquer dia aqui vir conversar com você, é sobre o tempo, né, assim, a produtividade, a administração do tempo, né, como que hoje em dia é um negócio que precisa dominar bem, porque se você embarca em tudo que aparece aí também, você se embanana na gestão do tempo, né? E da atenção. Gestão do tempo e da atenção é um assunto que eu pesquiso há muitos anos também. Então, eu gostaria que você desse as palavras finais da despedida, porque o nosso tempo já estourou já. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, o teu convite, assim, é um prazer sempre vir conversar com você. E depois, assim, transmitir essa mensagem de que a educação, na verdade, ela é algo dinâmico. A educação não é uma coisa cristalizada, né? Então as pessoas, assim como a gente está vivendo um mundo aí em rápida transformação, que tem a questão tecnológica, tem a questão das pessoas também, que estão passando por transformações internas profundas aí, né? A gente fala muito sobre saúde mental também, né? Tem muitas coisas que estão envolvidas. Então, esse dinamismo da educação, ele precisa acompanhar essas transformações também, né? Então, a sala de aula de hoje não é a mesma da sala de aula de 2 ou 3 anos atrás, que não vai ser a mesma de 2 ou 3 anos à frente, né? Então, os profissionais que estão ligados à educação, eles precisam ter essa conscientização e não se desesperar, mas simplesmente ter uma flexibilidade e trabalharem consigo também, né, aquilo que eles precisam reciclar, aquilo que eles precisam mudar, não ter resistência, né, se abraçar, abraçar às vezes, né? Não ter neofobia, de achar que não, só porque eu aprendi assim é assim que é o certo. Não, às vezes você precisa, a educação é assim, né? Às vezes você precisa desaprender alguma coisa para poder aprender outra coisa, né? Isso já é da dinâmica da própria educação, do ensino e da aprendizagem. Então, essa é a minha, vamos dizer assim, a minha mensagem final, né? Desenvolva-se, recicle-se, né? Porque isso está acontecendo com a educação e com o mundo de maneira geral, né? Então, obrigado pelas perguntas. Muito obrigado pelas perguntas, por vocês estarem colaborando aí, se inscrevendo no nosso canal. E trazer a Amaury, primeiro porque nós temos uma pegada muito assim da questão de pesquisa universal, né, de viagens espaciais, essas coisas todas, isso aí é uma coisa que a gente gosta, né? A gente tem esse interesse. Você viu que com esses avanços da tecnologia, permitiram até a descoberta mudou muita coisa, um conceito que tinha do universo foi mudado, né? E vai mudar mais ainda, James Webb, né? Exatamente. E está só começando. Só começando, né? Então, muito obrigado mesmo. Agora, toca lá no sininho, compartilhe, curta os nossos vídeos, que é só assim que o YouTube vai ver e vai dar relevância a essa entrevista maravilhosa com meu amigo, que eu tenho certeza, professor, assista. Tem muita coisa para a gente aprender junto. Obrigado.